O tema da mensagem dessa manhã é contra as armadilhas do orgulho. Você pode repetir comigo? Diga: contra as armadilhas do orgulho. Mais uma vez, diga: contra as armadilhas do orgulho. Com a luz da palavra de Deus, e que nós vamos fazer juntos aqui nessa manhã é iluminar esse pecado silencioso e mais presente e operante nos nossos corações do que nós gostaríamos de admitir. E você vai entender essa minha afirmação ao longo da nossa reflexão aqui essa manhã. E ao fazer isso, ao iluminar esse pecado com a luz da palavra de Deus, nós vamos discernir o que o orgulho realmente é, qual é a origem do orgulho, como o orgulho se manifesta e quais são os seus efeitos. Depois disso, nós vamos aprender juntos como proteger o nosso coração contra o orgulho. A minha oração e meu desejo é que o Senhor nos abençoe com a manifestação do poder transformador da sua palavra, para que todos nós saiamos daqui hoje melhores do que como entramos. Amém? Você deseja isso, meu irmão? É isso que nós precisamos desejar, esperar. É por isso que nós precisamos orar todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus. Que o poder transformador da palavra de Deus nos faça sair sempre melhores do que como entramos. Então nós vamos começar definindo o que o orgulho é. Vamos começar com um conceito que nos sirva de fundamento para todo o raciocínio que nós vamos construir aqui. Amém? Veja, a palavra orgulho, de um modo geral, representa um pensamento e um sentimento de superioridade sobre outros, baseado em poderes, méritos, quaisquer que sejam. E eu sei que você, de um modo geral, entende o que é o orgulho. Mas eu quero lançar esse fundamento, eu quero lançar o fundamento desse conceito com uma afirmação, para que a construção do nosso raciocínio seja facilitada. Então, orgulho é um pensamento e um sentimento de superioridade sobre outros, baseado em poderes ou méritos, quaisquer que sejam. A palavra orgulho, ou o conceito da palavra orgulho, está relacionado à ideia de altivez, de arrogância, e geralmente qualifica alguém que é cheio de si. Não é isso? Nós entendemos o que é o orgulho dessa maneira. E esse é o conceito negativo de orgulho, por assim dizer. Por quê? Porque há também um conceito positivo de orgulho, que é esse senso de dignidade, de satisfação legítima por alguma coisa boa. Como, por exemplo, o orgulho dos nossos próprios esforços, das nossas conquistas, dos nossos valores. Entretanto, o enfoque dessa mensagem é o conceito negativo do orgulho mesmo. Por quê? Porque, como eu disse, ele está mais presente e operante nos nossos corações do que nós gostaríamos de admitir. E, percebamos ou não, ele está influenciando o nosso comportamento, o nosso modo de viver de um modo geral, e nós precisamos tratar disso com coragem e com honestidade. Então nós definimos o orgulho assim, como um pensamento e um sentimento altivo, arrogante, de superioridade sobre outros, o pensamento e o sentimento de alguém que está cheio de si, ok? E enquanto nós vamos falando aqui sobre orgulho, é importante que você coloque as lentes da palavra de Deus frente ao seu próprio coração. Porque nós sempre somos tentados a pensar em outras pessoas quando nós ouvimos mensagens como essa, como mensagens que falam sobre pecados sutis que precisamos tratar. Mas a verdade é que a mensagem é pregada para quem deve ouvi-la. E quem deve ouvi-la está sentado aqui agora. Amém? Amém, irmão? Então ponha as lentes da palavra de Deus, coloque as lentes da palavra de Deus sobre o seu próprio coração. Porque eu mesmo fiz isso à medida em que o Senhor foi ministrando meu coração a respeito dessa mensagem.
E durante o tempo em que eu trabalhei nessa mensagem, eu orei muito ao Senhor, expondo diante do Senhor o meu próprio coração, reconhecendo diante do Senhor todas as ocasiões das quais eu pude me lembrar, obviamente, em que eu fui orgulhoso ou permiti que o orgulho afetasse o meu modo de viver, os meus relacionamentos, e eu pude me arrepender diante do Senhor, como eu disse, de boa parte das vezes em que eu me lembrei, em que o orgulho esteve presente na minha vida. E é importante nós pensarmos, refletirmos, orarmos sobre isso, sempre com as lentes da palavra de Deus postas sob o nosso próprio coração. Amém, irmãos? Então o orgulho é isso aí, um pensamento e um sentimento altivo, arrogante, o pensamento e o sentimento de alguém que está cheio de si. E qual é a origem do orgulho? De onde o orgulho vem? A teologia bíblica considera o orgulho a matriz do pecado humano, porque foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer. Na verdade, a Bíblia não narra diretamente o pecado e a queda de Lúcifer com todos os detalhes que nós gostaríamos de ler, de ter. Mas o que nós temos são textos proféticos e também simbólicos que a tradição cristã interpreta como sendo alusões a Lúcifer e ao evento da queda de Lúcifer, o que transformou Lúcifer em Satanás. E esses textos a gente vai ler juntos, são Isaías 14, de 12 a 15, e Ezequiel 28, de 11 a 19. Vamos começar com Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Veja, aqui o profeta Isaías fala contra o rei da Babilônia. E você pode identificar isso no contexto do texto, mais especificamente no capítulo 12, do capítulo 14 de Isaías. Mas a linguagem que o profeta Isaías usa aqui parece se referir a algo mais do que um rei humano somente. Por isso, muitos teólogos veem aqui uma referência simbólica a Satanás. Além disso, há também o fato de que o termo estrela da manhã, como nós lemos no versículo 12, em latim é Lúcifer, ou lux, luz. E por isso também a tradição cristã associa essa passagem à pessoa de Lúcifer. Então, o pecado descrito aqui é o orgulho de querer ser semelhante a Deus, colocando-se acima da posição que lhe foi dada. Você consegue perceber isso claramente nesse texto. Isaías está falando contra o rei da Babilônia e falando também profética e simbolicamente a respeito de Lúcifer sobre o seu desejo, o seu anseio de se colocar numa posição acima da que lhe foi dada. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19. Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden,
jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Mais uma vez aqui nós vemos uma profecia de um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, contra o rei de Tiro. O que também é interpretado pela teologia bíblica e pela tradição cristã como uma referência, uma alusão a Lúcifer, justamente pelo conteúdo da profecia. Nós lemos aqui num recorte que eu fiz de alguns versículos. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração. Nós lemos na versão, na nova Almeida atualizada. O seu coração ficou orgulhoso. Então elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra. Então esse texto aqui descreve um ser criado perfeito, belo, mas que se corrompeu por orgulho e que foi expulso do céu. Então esses dois textos, o texto de Isaías e o texto de Ezequiel, no Antigo Testamento, como eu disse, de acordo com a tradição cristã, sugerem que o seu sujeito é Lúcifer e que o seu pecado foi pensar, poder e o querer ser maior que Deus, o seu Criador. Por isso ele deixou de ser Lúcifer quando expulso do céu e passou a ser Satanás, que significa adversário e acusador. Você consegue perceber por que o orgulho é considerado a matriz do pecado humano? Porque ele foi o primeiro pecado, o pecado que originou a queda de Lúcifer, o pecado que o transformou em Satanás e o pecado com o qual, a partir de então, ele passou a tentar o ser humano. Porque veja, a primeira menção do conceito de orgulho na Bíblia aparece exatamente em Gênesis capítulo 3, versículo 5, no relato da queda do homem. Quando Satanás tenta Eva no jardim, dizendo que ao comer do fruto proibido, eles seriam como Deus. Percebe aqui? A sutileza de Satanás. Satanás, ele deturpa a ordem de Deus a Adão e Eva e diz que ao comerem o fruto proibido, eles seriam como Deus. Olha lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, o diabo, através dessa mentira, evoca aqui em Adão e Eva o pensamento e o desejo de serem como Deus e de se exaltarem acima da posição na qual Deus os estabeleceu. Pensamentos e sentimentos próprios
de Satanás, sim ou não? Foi por esse pensamento, por esse sentimento, que ele caiu. E foi com esse pensamento e com esse sentimento que ele tentou o homem que também caiu. Então, assim como a consequência do pecado de Lúcifer foi a queda, a consequência do pecado original foi a morte espiritual e a expulsão do jardim de Deus, representando também uma expulsão do homem da presença de Deus. Olha que terrível. O orgulho de Lúcifer o expulsou da presença de Deus. O orgulho evocado no coração de Adão e Eva expulsou Adão e Eva do jardim de Deus, da presença de Deus. Olha como é grave o pecado do orgulho, irmãos. Há muitos textos na Bíblia que falam contra o orgulho e muitos textos na Bíblia que falam sobre a humildade. E alguns desses textos são bem conhecidos, como por exemplo, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Ou Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só, Deus resiste aos soberbos. A soberba é uma manifestação de orgulho. Então, o orgulho e a presença de Deus não podem coexistir. Por isso Satanás não pôde permanecer, por isso Lúcifer não pôde permanecer no céu, por isso Adão e Eva não puderam permanecer no jardim, embora Deus tenha continuado a observá-los e a tratá-los como os pais da humanidade e aqueles através de quem a sua descendência trariam ao mundo Jesus Cristo. Mas o fato é que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. O Senhor disse que é preciso coragem e honestidade para tratar o orgulho que muitas vezes está presente e operante em nosso coração, porque nós corremos o risco de, em não tratando corajosa e honestamente esse orgulho presente e operante em nosso coração, de nos afastarmos da presença de Deus sem nem mesmo percebermos. E o que seria pior, nos afastarmos da presença de Deus acreditando que ainda estamos nele, que ainda estamos com ele, que ainda estamos nela. Você percebe esse perigo aqui, irmão? E por que é importante tratar o orgulho? Chamá-lo pelo nome, tratá-lo honestamente, corajosamente? Então a gente entende o que é o orgulho e a gente entende de onde ele vem, qual é a sua origem. O orgulho é a matriz do pecado humano, vem do coração do diabo e é incrementado na natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão e Eva e faz de todos nós, por natureza, homens e mulheres propensos ao orgulho. Amém? Graças a Deus pelo novo nascimento que nos liberta do poder da nossa natureza pecaminosa, mas ela ainda existe dentro de nós. E se nós não formos cuidadosos com a nossa santificação, se nós não formos cuidadosos com o nosso próprio crescimento e desenvolvimento espiritual, com a nossa própria maturidade espiritual, certamente, não só o orgulho, mas muitos outros aspectos da nossa natureza pecaminosa vão se manifestar e vão corromper e vão atrapalhar a nossa jornada no Evangelho. E vão nos impedir a comunhão com Deus de alguma maneira, ou de muitas maneiras. Então o que é, de onde vem agora, como se manifesta o orgulho? Como ele aparece na vida de alguém? Veja que o orgulho, ele se manifesta no comportamento humano de muitas formas. A gente vai falar de algumas aqui. Algumas bem óbvias, explícitas, e outras muito sutis. Por isso eu disse lá no começo que esse é um pecado silencioso. Por quê? Porque em geral ele aparece como uma autoexaltação ou autossuficiência que despreza os outros ou ignora a necessidade de Deus de modo velado. Por
porque ninguém quer parecer arrogante. Sim ou não? Quem parece arrogante, óbvia e explicitamente, o faz pela força da sua natureza pecaminosa. Mas não que ele necessariamente queira ser arrogante, queira ser altivo. Por quê? Porque a altivez, a arrogância, o orgulho são manifestações do pecado, do pecado no comportamento humano que repelem as pessoas. Você gosta de estar perto de alguém arrogante? Você gosta de ter relacionamento com alguém arrogante? Ninguém gosta. Por isso, na maioria das vezes, em geral, as manifestações de orgulho são sutis e elas aparecem de modo velado. Nem sempre o orgulho aparece explicitamente. No entanto, não é porque um pecado é sutil e silencioso que ele é menos pecado do que qualquer outro pecado que se veja explicitamente, amém? É tão pecado quanto. E por isso a gente precisa da lente da palavra de Deus, para que esse pecado esteja aumentado, ampliado diante de nós, para que a gente possa reconhecê-lo e tratá-lo. De fato, pecados silenciosos e sutis são os mais danosos. Por quê? Porque nós demoramos muito tempo para reconhecê-los e lidar com eles. E essa é uma estratégia do diabo que muitas vezes funciona na vida de crentes, como eu e você. Porque ele mantém o orgulho escondido, ele mantém o orgulho, sabe, ameno, ele não aparece de forma explícita, ele aparece sutilmente no teu comportamento, no meu comportamento, e ele vai ficando lá. E a gente vai demorando a reconhecê-lo, e a gente vai demorando a tratar dele, e ele vai aumentando no longo prazo o seu dano, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros. Quando nós chegamos a reconhecer e a lidar com orgulho, irmãos, geralmente nós já estamos lidando também com os estragos que ele já provocou nos nossos relacionamentos. Porque quando você chega à condição de reconhecer o seu orgulho e de ter de tratar o seu orgulho, irmão, já tem estrago no rastro. Já tem estrago no rastro. Com certeza absoluta eu afirmo a você, já tem estrago no rastro. Você pode não ter percebido, mas você quebrou relacionamento, você afastou pessoas de você, você criou um mundo só seu, onde as pessoas não entram, não chegam. Certamente já há rastros para trás de você e você vai ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar com isso. E na maioria das vezes isso é tarde demais, né, irmão? É tarde demais. Por quê? Porque é sempre melhor, é sempre melhor reparar o dano rapidamente do que ter de comprar um produto novo, né? Tá ali, é só uma sujeira, ser um capacitor, uma coisa pequena, mas não, você deixa lá e pum, daqui a pouco quebra, você tem que comprar outra, aí é pior, o dano é maior. Então, o que eu quero aqui? Eu quero ver com você algumas manifestações do orgulho de maneira bem prática e objetiva, para que se torne mais fácil para nós reconhecermos o orgulho de novo, na nossa própria vida, no nosso próprio coração, e não na vida e no coração do vizinho, para que então a gente possa combater o orgulho corretamente. Amém, irmãos? E eu garanto, irmão, eu garanto a você, em maior ou menor grau, todos nós estamos lidando com o orgulho exatamente agora. A começar por mim. Todos nós. O fato é que nós precisamos estar conscientes disso e precisamos abordar o orgulho, tratar o orgulho, repelir o orgulho e proteger o nosso coração contra o orgulho. Porque senão Satanás vai levando a cabo o seu plano de... Porque, irmão, veja bem. Muitas vezes nós associamos a ação de Satanás a coisas, a eventos trágicos, a eventos catastróficos.
um divórcio, um adultério, um pecado de imoralidade sexual, uma corrupção, ou alguma coisa, né, do tipo, assim, alguma coisa bem escandalosa. Normalmente a gente associa a ação e as estratégias de Satanás ao caldo depois que ele entornou. Mas ninguém percebe o diabo agindo no caldo quando ele está sendo preparado. E a verdade é que o diabo vai levar quanto tempo ele precisar, preparando esse caldo, para que na hora que ele conseguir entornar o teu caldo, irmão, seja sem volta. Por exemplo, um adultério não acontece da noite para o dia. Pum, não sei o que aconteceu, acabei me envolvendo com uma colega de trabalho, com um colega de trabalho. Não, irmão, claro que não. Claro que não. Lá atrás, o diabo vem trabalhando o caldo como? Esfriando o relacionamento entre os cônjuges, de muitas maneiras. Brigas, confusões, desentendimentos, desconexão sentimental, falta de sexo, e vai cozinhando, vai. Ele vai levar o tempo que ele precisar. Certo? Uma corrupção, alguém foi pego em alguma coisa, né, em algum ilícito. Irmão, não foi da noite para o dia. Estava dando sopa lá, eu peguei o dinheiro, nem... Não, irmão. Ele vai armando uma situação aqui, outra ali, uma acolá. Ele vai te fazendo perceber facilidades, vai te fazendo perceber que não tem ninguém vendo, que não tem ninguém observando. Até que, pum, ele consegue entornar teu caldo. Ou melhor, ele só inclina a panela, porque você mesmo vai lá e entorna o caldo. Que nem o Ezequiel contou a história do touro, né? Eu só soltei o touro. O diabo falou, eu só soltei o touro. Então, irmão, a verdade é essa. O diabo vai trabalhando o caldo, um salzinho aqui, um temperinho ali. Ele vai. E não é diferente com orgulho, irmão. Mesmo porque o orgulho é o pecado do qual o diabo mais entende. O diabo é mestre no orgulho. Mestre. O diabo dá aula de orgulho. Então, ele vai devagarinho, sutilmente, manifestando, fazendo o orgulho aparecer no teu coração. Você não percebe. Ele vai aumentando, ele vai crescendo. Ele vai aumentando o seu dano, até que o caldo entorna. E aí, irmão, depois que o caldo entorna, é problema. É problema. Está comigo aqui ainda, irmão? Algumas manifestações do orgulho. Algumas são fáceis de definir, outras talvez não. Então vamos junto aqui devagarinho, para entender bem essas manifestações e tentar percebê-las na nossa própria vida. Certo? Uma primeira manifestação do orgulho, não necessariamente primeira, mas uma manifestação do orgulho, é a autossuficiência. A autossuficiência pensa que não precisa da ajuda de ninguém. Alguém autossuficiente vive como se pudesse conduzir a vida sem depender dos outros e de Deus. E isso muitas vezes vem, a autossuficiência muitas vezes vem maquiada. Não, isso aqui é problema meu, não quero incomodar ninguém. Não, cara, deixa eu lidar com isso aqui, Quer dizer, o problema foi exposto, há possibilidade de ajuda, de auxílio, mas não, eu resolvo isso aqui. Orgulho. Não, mas eu só não quero incomodar ninguém. Orgulho. Por quê? Porque quando chega ao ponto de alguém, é porque você já não está dando conta, e já ficou evidente. Mas mesmo assim, quer dizer, já ficou evidente para os outros, mas não ficou evidente para você. E mesmo assim, não, deixa que eu lido com isso aqui, Então a autossuficiência, ela muitas vezes vem maquiada. Ela parece maquiada. Mas é autossuficiência, é orgulho. Isso aparece muito no espírito desse tempo, né? O espírito desse tempo conseguiu convencer boa parte das mulheres da humanidade de que
conseguiu convencer boa parte das mulheres da humanidade de que elas são exatamente como os homens. E que elas devem ser tratadas como os homens, e que elas devem, enfim, né? Daí todas as ideias que sustentam o movimento feminista. Agora veja como o espírito desse tempo conseguiu colocar isso no coração. Veja como o espírito desse tempo conseguiu colocar isso no coração de muitas mulheres. Talvez algumas de vocês aqui, embora não sejam feministas, espero, ouviram isso em casa. Você tem que crescer sem depender de homem nenhum. Qual foi a mulher que já ouviu isso aí em casa? Qual foi o pai e a mãe que ensinou isso para a mulher aqui? Levanta a mão com coragem. Olha o espírito desse tempo. Você não pode depender de homem nenhum. Você não pode depender de ninguém. De maneira sutil, está dizendo assim: você não precisa depender nem de Deus. Dá o teu jeito. Se vira aí, meu irmão. Não é dito isso, né? Que você não pode depender de Deus. Mas a ideia, o conceito do orgulho vai sedimentando no teu coração a autossuficiência. E a autossuficiência é a manifestação de orgulho. Por isso, irmão, que o casamento é o maior laboratório humano. É o maior laboratório para o comportamento humano que Deus pôde criar. Porque não existe casamento com autossuficiência. Se nem marido nem esposa precisam um do outro, eles são dispensáveis, não é? Mas Deus fez o casamento e constituiu homem e mulher dependentes um do outro, exatamente para que o orgulho não apareça. E para que os dois se mantenham em posição de humildade e saibam reconhecer quando já não dão mais conta e precisam do outro. Precisam da ajuda do outro, da intervenção do outro. Não mexe nisso aqui não. Ó, isso é comigo, não fica perguntando muito não. Orgulho, autossuficiência. Então lembre-se, está no espírito desse mundo e Satanás continua usando argumentos diversos para perpetrar no coração do homem a autossuficiência, manifestação de orgulho. Uma outra manifestação de orgulho é a necessidade constante de reconhecimento. Olha só, eu disse que algumas são óbvias, autossuficiência é óbvia, mas outras nem tanto. Necessidade constante de reconhecimento. O que é isso, irmão? Isso aí é o desejo exagerado de ser elogiado, de ser admirado, de estar no centro das atenções. O orgulhoso, se não é reconhecido, normalmente sente raiva, ressentimento. E essa necessidade de reconhecimento geralmente é verbalizada nos feitos, nos poderes, nas conquistas do orgulhoso, que está ali esperando que alguém concorde com ele e endosse os seus méritos. Então alguém cheio de si, que está sempre falando do que fez, do que conquistou, do que realizou, dos esforços que empreendeu e da habilidade que, né, tem lá no fundo do coração um orgulhozinho que está se manifestando nessa necessidade de que os outros vejam, ouçam, endossem, reconheçam. Por favor, irmão, eu fiz esse exercício, funcionou, faça você também. Sabe, não pegue essa mensagem como se fosse mais uma mensagem de domingo. Pegue essa mensagem como uma das mensagens talvez mais importantes da sua vida. Porque veja, essa é a mensagem que pode fazer que você nunca mais seja rejeitado na presença de Deus sem nem saber. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos. Quantos orgulhosos cantando bem, levantando a mão, tocando, pregando, dançando na igreja, né? Quantos irmãos? Já estão fora da presença de Deus há tempos por causa do seu orgulho e nem sabem. É por isso que Jesus disse que no grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, haverão as ovelhas e os bodes, não é? Essa é a alusão, essa é a figura de comparação que Jesus usa. E Jesus disse que alguns bodes dirão para ele assim: Senhor, como assim eu não vou entrar? Olha só, o cara já está na porta o cara já está na porta do reino. Senhor, eu não vou entrar? Como assim? Aqui, até lá em cima o cara é orgulhoso. Até lá em cima o cara está cheio. Eu não vou entrar? Eu? Chama Jesus. Miguel está na porta, né? Chama Jesus. Não, eu quero um superior.
Não, como assim? Não vou entrar. Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome curei enfermos. Em teu nome visitei os presos. Em teu nome fiz isso. Em teu nome fiz aquilo. Entendeu? Ele começa. Olha aqui, ó. Necessidade de reconhecimento. Ele está querendo convencer Jesus de que o que ele fez é o bastante para ele entrar no reino. E ele está vomitando lá os seus feitos, os seus méritos, as suas conquistas. O que Jesus diz no final? O texto bíblico diz. A instrução de Jesus para os discípulos diz, olha. Depois que o orgulhoso tiver dito tudo que fez, eu vou dizer para ele assim, olha. Eu não te conheço. Olha como isso, irmãos, olha como isso é grave, porque isso coloca em perigo todos nós. Coloca a minha vida em perigo, eu estou aqui pregando. E se eu não tratar o orgulho que há no meu coração, eu posso ser um daqueles que vai chegar lá na porta do reino e dizer, Senhor, eu preguei lá todo domingo, preguei inclusive sobre o orgulho, o Senhor não estava lá não? E o Senhor vai dizer para mim, Senhor, eu não te conheço. Ah, inclusive a pregação foi bem bonita, mas eu não te conheço. Na porta do gol, irmão. Na porta do gol. Na cara do gol. Na cara do gol. A gente gastando a vida aqui pelo evangelho, achando que está na presença de Jesus, quando Jesus já rejeitou a gente. Só para lá em cima chegar e ouvir da boca do próprio rei. Não, teu lugar não é aqui não. Ah, inclusive aqueles enfermos, eu curei eles. Mas você eu não conheço. Irmão, por favor, essa não é uma mensagem qualquer. Está comigo aqui? Necessidade de reconhecimento. Por isso que Jesus, quando ensina sobre oração, ele diz assim, olha, quando você orar, não vai para as esquinas, fica orando alto, fica orando bonito lá, como os hipócritas fazem, Jesus diz. Por quê? Porque eles fazem isso para serem vistos pelos homens. E eu digo a vocês, Jesus disse, que eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa deles? Serem vistos. Não era isso que eles queriam? Já receberam, foram vistos. Aí Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês. Fechem a porta do quarto de vocês. Ou seja, não queiram ser vistos. Não queiram ser reconhecidos. Não queiram louros, não queiram méritos. Orem ao Pai de vocês em secreto, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. Aí Jesus vai ensinar sobre o jejum e diz assim, olha, quando vocês jejuarem, não fiquem com essa cara de boco moco aí não, deixa a barba por fazer, estou jejuando já tem 3 dias, parecendo piedoso. Faz a barba, lava o rosto, bota. Nem precisa dizer para ninguém que está jejuando não, irmão. Você não precisa anunciar para ninguém que está jejuando. Por quê? Porque são os hipócritas que fazem isso. Eles querem ser vistos, eles querem ser reconhecidos. Eles já receberam a recompensa deles. Então o que Jesus ensina? Jesus ensina a humildade dizendo assim, olha, não queiram ser reconhecidos. Não queiram ser vistos. Não queiram ser elogiados. Se acontecer, ok, irmão, ok. Mas se não acontecer, não fica cavando. Não fica cavando, procurando oportunidade para ser reconhecido, para ser visto, para ser elogiado. Não faz isso. Não faça isso. Essa necessidade de reconhecimento faz que o orgulhoso esteja sempre tentando atrair atenção para si. Quando você vê alguém com um comportamento que está sempre tentando atrair atenção para si, e às vezes é por meio de uma brincadeira, às vezes é por meio de uma piada. Às vezes o piadista é bom, né? E ele não deixa ninguém mais contar piada, só ele conta a piada, porque ele quer a atenção de todo mundo. O silêncio está tão grande no tempo que eu quero até mais café. Marcelo, vê. Ô, Madison, por favor. Outra manifestação de orgulho. Essa aqui pega quase todo mundo na curva, irmão. Essa pega quase todo mundo na curva. Dificuldade para pedir perdão. Não vou pedir para você se acusar. Quem conhece um amigo do trabalho que tem dificuldade para pedir perdão? Só eu?
Quem conhece aí? Irmãos, orgulhosos têm dificuldade em admitir erro, pedir desculpas, reconhecer falhas. Presta atenção nisso aqui. Orgulhosos justificam demais e se arrependem de menos. Eu sempre digo que para todo pecado haverá sempre uma boa justificativa, haverá sempre uma boa desculpa, mas nunca uma justificativa. Para todo problema haverão sempre muitos culpados, mas só um responsável. Então alguém que não pede desculpa, alguém que não reconhece o seu erro, alguém que não reconhece a sua falta, o seu pecado, alguém que está sempre tentando justificar. Não, mas sabe por que eu fiz isso? Sabe por que eu disse aquilo? Por isso. Ele coloca todas as variáveis na mesa para tentar dizer assim, olha, você está vendo? Era justo que eu me comportasse assim. Era justo que eu fizesse tal coisa, que eu falasse tal coisa. Não era, é pecado. Não há justificativo para pecado. Não era. No fim do dia, só você é responsável pelo pecado que você comete. Sim ou não? Adão disse lá para Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha só, miserável. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Frouxo, tentando sair. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Achando que o Senhor ia falar assim, bem que eu, não podia ser você, né, Adão? Os dois foram expulsos. Sai você junto, porque você foi complacente. Sai você junto, porque você deveria ter assumido a responsabilidade. Sai você junto, porque você deveria ter protegido a tua mulher. Sai. Esse jardim não pertence mais a você. Eu não te conheço. Irmão, nós estamos fazendo a leitura cronológica da Bíblia, e nós já passamos por algum pedaço da história do rei Davi. E uma das coisas que mais me fascina na pessoa do rei Davi é a sua capacidade de se arrepender e de adorar rapidamente. Rapidamente. Davi pecou com Batseba. Não era mulher dele, mandou assassinar Urias. Batseba ficou grávida. E aí, Davi estava ali meio que na tensão do pecado ainda, tentando manter a coisa escondida. Aí o profeta Natan vem para ele, conta para ele uma história. Havia um homem que tinha muitas ovelhas e o outro que tinha só uma ovelhinha. Esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá, pegou a ovelhinha do cara que não tinha nenhuma, matou o cara. Davi era um homem maravilhoso. Que pouca vergonha. Tem que morrer o sujeito desse, que faz um negócio desse. Aí Natan disse para ele assim, é você esse homem. Irmão, eu fico imaginando o clima. Você imaginar o clima, irmãos? O peso do clima naquela sala. Está um profeta e o rei. Foi você esse cara. Não tinha mais ninguém vendo. No entanto, irmão, isso está na Bíblia. Para milhares e milhares e milhões de crentes lerem. Mas no momento, no clima, não tinha ninguém. Só ele, o profeta e o rei. Foi você. Você não vai esconder de mim. Eu sei o que você fez. Cara, agora eu me arrepio, eu sinto o peso do negócio. Sabe quando tu é pego numa mentira? Tu é descoberto numa mentira? Tu jurava que não tinha ninguém sabendo. Tu jurava que ninguém nunca ia saber daquilo. E de repente, eu sei. Foi isso. Tu desmonta todo. Davi estava no controle. Quase 2 anos. Pô, depois de 2 anos você pensa assim, irmão, tá tranquilo. Matei essa. Ninguém vai saber. Talvez Davi até tivesse ido ao Senhor e falasse assim, Senhor, piedoso, né? O rei Davi piedoso. Senhor, me perdoe. Mas deixa quieto aqui, ninguém precisa saber, Senhor. Mas Deus faz questão de dizer ao profeta o que Davi fez. Já diziam os nossos avós, irmão. Mentira tem perna curta. Não é? Tu vai ser pego.
É melhor você se arrepender rapidamente. Aí Davi vai lá, deixa eu voltar em Davi. Aí Davi vai lá, se arrepende, ok, pá. Depois Davi é tomado de orgulho e faz um censo em Israel para poder contar o povo, contar os carros de guerra, contar a riqueza. E a Bíblia diz que Deus reprovou aquela atitude. Rapidamente Davi se arrependeu. Depois, mais tarde, ele faz outro censo, ele se arrepende de novo. Irmão, e está tudo escrito na Bíblia. A rapidez de Davi em dizer assim, cara, fui eu, me perdoa, eu errei. Eu errei, eu. Mais ninguém, fui eu. Eu errei, me perdoa, eu me arrependo. E eu estou aqui disposto a reparar todo o dano que eu causei na tua vida, nessa circunstância, na nossa família, por causa do meu pecado. Eu estou disposto. Mas não. Mas foi isso, mas foi aquilo, mas foi por causa disso, foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano, foi por causa... Irmão, tem orgulhoso que é tão orgulhoso que consegue virar o jogo, consegue fazer o outro virar culpado. Ah, não, desculpa, fui eu, a culpa foi minha. Tem orgulhoso que é tão orgulhoso que ele consegue justificar tanto que o outro acaba acreditando. É como se Davi tivesse, não, peraí, Natan, você não sabe por que eu fiz isso. Aí Natan, desculpa, Davi, fui eu. Culpa foi minha. Por quê? Porque orgulhosos têm dificuldade para pedir desculpas, reconhecer, obrigado, Matos, reconhecer suas falhas, justificam demais e se arrependem de menos. Outra manifestação de orgulho: comparação constante com outros. Nessa aqui, irmão, desculpa aí, mas eu vou tomar mais um pouquinho do seu tempo. Tá bom? Fica calmo. Fica calmo. Eu prometo que você vai chegar em casa hoje. Mas eu preciso que você me ouça. Também ninguém é obrigado a ficar no tempo, certo? Você pode sair à vontade. Se der a sua hora, você pode sair à vontade. Por sua própria conta e risco. Tô brincando, fica à vontade. Mas eu preciso pregar isso aqui, irmão. Comparação constante com outros. O orgulhoso está sempre se comparando para provar que é melhor. Para provar que é mais capaz. Para provar que é mais inteligente. Para provar que é mais espiritual. Etc. Agora presta atenção, irmão. A comparação, ela parece algo inocente, não é? Não, é só para a gente poder ver a diferença. Parece algo inocente. Mas quando essa comparação nasce do orgulho, ela se transforma em uma armadilha poderosa e destrutiva. Por quê? Porque a comparação orgulhosa mede o seu valor pessoal pelo desempenho dos outros. Você está olhando os outros, você está olhando o que os outros fazem, o que os outros têm, o que os outros conquistam, quem os outros são, e você começa a olhar para você mesmo e começa... Mas por quê? Por que eu também não? Mas peraí. O que está errado comigo? Né? Você começa essa comparação orgulhosa. Parece algo inocente, né? Mas é orgulho, irmão. É orgulho. A comparação orgulhosa, ela só se sente bem se ela está melhor que os outros. Aí ela está bem, ela sossega. Agora, isso faz que a sua identidade se torne instável, irmãos. Por quê? Porque os outros com quem você se compara vão mudar de novo. Vão avançar, vão crescer. Não serão mais os mesmos ontem. Ou melhor, não serão mais os mesmos amanhã do que foram hoje. E aí você vai continuar se comparando. E você vai continuar medindo o seu valor pelo sucesso dos outros. Pelo valor dos outros. Isso faz que a tua identidade se torne frágil, instável, dependendo sempre das circunstâncias e das pessoas ao seu redor. A comparação orgulhosa leva a uma busca incessante por aprovação externa. Você não está satisfeito? Você não está satisfeito que a tua consciência esteja em paz? Você não está satisfeito que Deus esteja contente com o teu comportamento? Você precisa que os outros saibam. Você precisa que os outros vejam. Você precisa que os outros comentem. Você precisa que os outros anunciem. Olha como ele foi espiritual agora. Presta atenção nisso aqui. A comparação orgulhosa vive para parecer melhor e não para ser melhor necessariamente.
comparação orgulhosa pode até não te levar a ser melhor, mas se tu estiver parecendo melhor, tá bom. Você entendeu? Você pode até não ter lido 5 capítulos da Bíblia em 10 anos no Evangelho, mas se tu parecer espiritual, tá bom. Se tu levantar a mão alto no louvor, cantar alto, botar a roupa certa, pentear o cabelo pro lado certo, se tu estiver usando os jargões certos, todo mundo estiver vendo isso aí, tá bom, tá tranquilo. Por quê? Porque a comparação orgulhosa, ela não vive para ser, ela vive para parecer. Isso gera ansiedade, irmãos. Gera ansiedade. Medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar. Sim ou não? Não é? Você está tão inseguro, você está tão instável por causa do valor que você está, por causa do teu próprio valor que você está buscando nos outros, em situações externas, que isso te deixa ansioso, isso te deixa com medo. A comparação orgulhosa, ela também nutre uma inveja disfarçada no seu coração. É uma inveja disfarçada no seu coração. Por acreditar que sempre merece mais. Ela não consegue celebrar as conquistas e as vitórias dos outros. Pô, mas por que eu não? O cara chegou ontem, irmão. Pô, fulano chegou ontem. Senhor, eu não mereço um pouco mais, não? Pô, eu mereço ser mais valorizado nessa igreja. Que isso, eu mereço ser reconhecido nessa igreja. Como é que ninguém... Aquele irmão chegou ontem lá, o pastor já deu cargo pro cara, deu função pro cara. O que está acontecendo? No trabalho, né? Chegou alguém... Esse cara já foi promovido? Por que eu não fui? Eu mereço mais. Eu mereço mais que isso. Eu mereço mais do que eu tenho. Então ele não consegue celebrar as conquistas dos outros. Ele não consegue celebrar as vitórias dos outros. Ele não consegue chegar ele não consegue se alegrar com o cara. Assim, caraca, irmão, cara, que legal que tu foi promovido, cara. Mais grana pra você, pra tua família. Mas, cara, que alegria, meu irmão. Tô feliz por você, cara. O irmão não, sabe, tá numa dificuldade, não consegue comprar um carro, não consegue. Aí vê Josias, agradece o carro. Quem é Josias? O cara não consegue celebrar. Não consegue se alegrar. Irmão, quando alguém chega nessa condição de não conseguir celebrar e se alegrar com as conquistas dos outros, é porque o orgulho está muito sedimentado no coração. Está muito sedimentado no seu coração. Por quê? Porque o orgulho manifesta essa inveja disfarçada. E o orgulho não tratado vai criando com o tempo um ambiente interno tóxico. E como consequência ele torna quem o abraça alguém repelente. Eu falei isso lá no começo, não é? Alguém de quem as pessoas não gostam de estar perto. Irmão, se eu conto, eu acho que em 3 oportunidades é até demais. Mas se em 3 oportunidades eu te conto uma bênção que Deus me deu e tu não se alegra comigo, eu não te conto nenhuma, nunca mais. Eu quero compartilhar mais nada contigo. Mas olha a diferença. Quando alguém compartilha uma bênção contigo e tu celebra, pega o cara, joga o cara pro alto. Que isso, irmão? Vamos comemorar. Quando ele for abençoado de novo, tu é a primeira pessoa que ele vai procurar, pô. Acabo de compartilhar com aquele cara. Né? Mas quando é o inverso, quando você é orgulhoso e nutre essa inveja disfarçada, você vai se tornando alguém repelente. Você tem uma alma tão tóxica, irmão, tão intoxicada pelo orgulho, que as pessoas não querem mais estar perto de você, não querem compartilhar com você, não querem dividir com você. E você vai ficando sozinho. A comparação orgulhosa, olha só que terrível. Ela também cria competição onde deveria haver amor. A comparação orgulhosa está sempre a ver os outros como rivais e não como pessoas com quem nós devemos caminhar juntos. Então, porque aquele cara recebeu antes de mim a bênção pela qual eu estou orando e eu não recebi ainda, ele agora é meu inimigo. Ele agora é meu rival. Então, se Deus não me der um carro essa semana igual deu para o Josias, meu irmão, eu vou começar a dificultar a vida do Josias. Vou passar lá no vilarejo, furar um pneu.
Amizades se tornam disputas silenciosas. Você consegue lembrar de uma circunstância assim? No trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família. Amizades se tornam disputas silenciosas. Tem sempre aquele cara correndo do teu lado aqui para chegar na tua frente, contando uma bênção maior, contando uma conquista maior. Você conta, ele conta em seguida, ele espera você contar para contar a dele na sequência, para aparecer sempre que ele está na frente. Irmão, Deus tem que me tratar disso, porque, caramba, eu bloqueio. Eu bloqueio. Não é que eu odeio a pessoa, mas quando eu identifico esse tipo de comportamento, eu não consigo desenrolar, sabe? A conversa, o relacionamento, é ruim para mim. E é ruim para todo mundo. Sabe? Tem sempre alguém do teu lado querendo contar uma conquista maior. Uma vitória maior. Um avanço maior. Mas eu também, cara. Inclusive semana passada. Aí você conta um negócio. Cara, mas caramba, mas pô, já tem tempo que isso aconteceu. Deus me abençoou também, assim assado. Ele já bota, não, tem tempo. Faz aqui assim, ó. Aparecer que ele já está muito tempo na tua frente. Só foi abençoado com isso aí agora. Ministérios viram campos de batalhas. Irmão, eu conheço muitos pastores, converso com muitos pastores. Sabe, eu já ouvi coisas de pastores do tipo, não, a gente precisa saber o que a concorrência está fazendo. Eu falei assim, hã? Concorrência? Irmão, igreja não é empresa não, calma. Nem a empresa, nem é tua. Você não tem que ver o que a concorrência está fazendo. Que você busque alguma inspiração em pastores e igrejas saudáveis que estão crescendo, ok. Mas daí a você invejar o ministério do outro, daí a você invejar o pastor fulano, o pastor ciclano, o pastor beltrano, porque você, mas eu podia estar na condição dele, eu podia estar na posição dele, por que eu não estou? Famílias são corroídas por esse espírito maligno, que se esconde por trás da comparação. Irmãos, eu já vi pais fazendo isso com filhos. Caramba, pai, consegui isso aqui. Pô, mas na tua época, agora é mole, pô. Que tinha que ver na minha época. Presta atenção. É sutil. Parece até brincadeira. Parece até brincadeira. Pô, na minha época que eu queria ver tu se dar bem desse jeito aí, pô. Né? Quem viu o filme Tropa de Elite aí? Todo mundo, né? Quem gosta do filme Tropa de Elite? É mais de um homem gosta desse negócio, né? Mais violento, assim, tá. Aí tem aquela cena lá que acho que era o 06, né? O 06 acerta o tiro, aí boa, o Capitão Nascimento, boa, 06. Também com o meu fuzil é mole, né? Tipo assim, o cara nunca foi o mérito do cara, é sempre melhor pra você, entendeu? A comparação orgulhosa, por fim, irmão, evoca um sentimento de autopiedade. Esse aqui é o nível mais profundo da comparação orgulhosa. Olha só onde o orgulho te leva. A comparação orgulhosa, por fim, evoca um sentimento de autopiedade e de inferioridade. E este talvez seja o pior efeito da comparação, porque quando ela não supera, ou ela não é superada, ela se volta para dentro, levando ao pensamento de que nós nunca seremos tão bons quanto os outros. Isso traz desânimo, isso traz depressão, isso traz paralisia espiritual. O orgulho conseguiu te convencer que você não vai ser tão bom quanto fulano, que você não vai ser tão bom quanto ciclano, que você não vai chegar lá, que você nunca vai chegar lá. Aí você começa a ter autopiedade, você começa a se sentir inferior mesmo. No começo, né, a comparação parece inocente, parece boba, mas no fim, lá no último nível a que ela pode te levar, ela te faz se sentir menor, pequeno, incapaz. Outra manifestação do orgulho é o desprezo ou a crítica excessiva aos outros. O orgulho vê defeitos nos outros com facilidade, enquanto ignora os próprios. Diminui os outros para se sentir superior. Está sempre apontando o que está errado.
está sempre apontando o que não chegou, está sempre apontando o que não entregou, está sempre apontando o que deu errado, está sempre apontando. E aí de você se tentar reverter, se tentar virar o jogo e dizer para ele onde é que ele não chegou também, o que ele não entregou. Ele vai dar um jeito de se justificar. Mas o orgulho faz isso, ele vê defeito nos outros com facilidade. Uma maior facilidade do orgulhoso é encontrar defeito nos outros. E ignorar os seus próprios. Tá tudo encadeado. É porque quando os defeitos dele são vistos e apontados, ele se justifica. Tá tudo encadeado, né? Outra manifestação, inveja e competição, que também está ligada à comparação. Não suporta ver os outros prosperando ou sendo honrados. Sempre quer estar acima dos demais. Teimosia. Olha só, eu te recomendo a procurar no nosso canal no YouTube uma mensagem que eu preguei aqui, chamada Perseverante Sim, Teimoso Não. Em que eu explico a diferença entre perseverança e teimosia. Porque às vezes o sujeito é teimoso por causa do orgulho e ele acha que ele é perseverante. Não, eu sou persistente, isso é um valor. É um valor negativo, irmão, na verdade. Você acha que é persistência, mas é orgulho. É teimosia. Por quê? Porque tem dificuldade em aceitar conselhos. Tem dificuldade em aceitar ordens. O cara que não para em emprego nenhum, porque o chefe sempre foi injusto com ele. Aí tu vai identificar a história do cara, não é que o chefe foi injusto, é que ele sempre foi insubordinado. É que ele nunca soube receber ordens. É que ele nunca soube ouvir conselhos. Dificuldade com qualquer nível de autoridade. Porque ele sempre sabe tudo, faz sempre tudo do seu jeito. Sabe como é que isso se manifesta? Numa conversa, por exemplo, você está falando alguma coisa e o orgulhoso te interrompe e diz assim, não, eu sei. E te interrompe e coloca o argumento dele. Aí você espera um vácuo, você começa a argumentar de novo sobre uma outra coisa qualquer, ele te interrompe de novo, não, eu sei. Te interrompe e continua o argumento dele. Falsa humildade. Outra manifestação de orgulho. A falsa humildade é o orgulho disfarçado de modéstia. Aparenta humildade, mas no fundo quer ser elogiado pela sua humildade. Ele aparenta humildade, mas no fundo ele quer ser elogiado pela sua humildade. Ela pregou um sermão maravilhoso. Aquele dia foi incrível. O irmão vem falar com eles. Caramba, pastor, que sermão hoje pregou. Toda a honra e toda a glória para ele, meu irmão. Ele tem toda a glória. Aqui humilde. Ele manda aqui esperando o irmão falar mais. Não, porque aquele ponto... É ele, meu irmão. Mas no fundo, cara, eu preguei pra caramba hoje, meu irmão. Pô, tô orgulhoso da minha humildade. Falsa humildade. O orgulho disfarçado de modéstia. Preocupação excessiva com a imagem pessoal. Preocupação excessiva, ok? Porque é importante que você se preocupe com a sua imagem. É importante que você se preocupe com como você parece aos olhos dos outros. Mas isso não pode ultrapassar o limite do aceitável e transformar você em alguém refém da opinião dos outros, refém do que os outros pensam, do que os outros acham a respeito de como você se parece. Essa preocupação excessiva com a imagem pessoal é uma obsessão por parecer perfeito. Nada pode estar fora do lugar, nada pode parecer uma obsessão por parecer sábio, por parecer forte, por parecer espiritualmente maduro aos olhos dos outros. Outra manifestação de orgulho, ingratidão. Aguenta aí que eu já estou quase acabando. Ingratidão, Daniel? Ingratidão e orgulho? É, porque o orgulhoso acha que merece tudo que tem. Você entende? Por que a ingratidão é uma manifestação de orgulho? Porque no fundo ele acha que merece. Grato? Eu trabalhei foi muito, irmão. Grato? Eu juntei foi muito dinheiro, eu gastei foi muito, investi foi muito.
Não, tu não sabe o quanto eu sofri para chegar aqui, irmão. Ele exalta sempre o mérito próprio, e por isso ele não reconhece a bondade de Deus nos outros, inclusive. Nos outros, inclusive. Você está vendo, irmão? De quantas maneiras, e eu nem poderia esgotar todas as maneiras possíveis, mas você está vendo de quantas maneiras o orgulho pode se manifestar na vida de alguém? E eu tenho certeza, irmão, que com um pouquinho mais de reflexão e atenção, você vai perceber que algumas dessas manifestações já apareceram na sua vida, de que algumas dessas coisas já aconteceram com você. Talvez algumas delas tenham acontecido e você nunca tenha tratado, e você nunca tenha ouvido que isso é pecado, que isso é orgulho. Talvez houvesse até aquele sentimento de que isso não era uma coisa boa, não era uma coisa certa, mas nunca te disseram que isso é pecado, e que você não pode abrigar esse pecado no seu coração, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Esse foi o pecado que excluiu Lúcifer da presença de Deus. O pecado que excluiu Adão e Eva do jardim de Deus, e que continua separando Deus dos homens. Quando muitos desses homens ainda acreditam estar perto de Deus, Deus já os rejeitou por causa do seu orgulho. Então que as lentes da palavra de Deus estejam sobre o nosso coração no dia de hoje, para que possamos ver o orgulho no nosso coração para tratá-lo, ver o orgulho no nosso coração para nos arrependermos dele. O orgulho não tratado, irmão, quando assentado no nosso coração, nos faz pessoas de quem os outros estão perto só porque não conseguem evitar, e nunca porque gostam da nossa presença. Por ser difícil de reconhecer a si mesmo, o orgulho dificilmente é confrontado. Como eu disse, não é? Poucas pessoas estão dispostas a se indispor em amor com o orgulhoso a fim de ajudá-lo a reconhecer o seu próprio erro. Há poucos Natãs disponíveis para os reis Davi nesse mundo. Em geral, irmão, as pessoas vão vendo o teu orgulho e vão deixando para lá, vão deixando para lá, vão deixando para lá, deixam você de lado, isolam você. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a confrontar em amor orgulhoso. Parafraseando Salomão, tem um provérbio de Salomão que diz que é melhor a ferida feita com amor do que o tapinha nas costas falso. É melhor chegar para você e dizer: cara, senta aqui, deixa eu ser um Natã para você hoje. Você está orgulhoso, irmão, e eu vou descobrir na hora se você está orgulhoso ou não. Se você dissesse para mim: mas foi aquilo é. Eu, pastor, como é que você ouviu isso em mim? Me fala mais disso. Eu quero, que isso? O orgulho não pode aparecer na minha vida. Eu quero me arrepender. Aí eu vi que você está bem. Entende? Então hoje é o dia, irmão, não é amanhã, não é depois da manhã. Hoje é o dia de tratar o orgulho no nosso coração. O orgulhoso é uma pessoa de trânsito difícil. O orgulhoso tende a quebrar relacionamentos, tende a acabar solitário. Definitivamente o orgulho causa efeitos emocionais e comportamentais que nos assemelham a Satanás, o adversário e o acusador das pessoas. E é muito importante que essa mensagem seja pregada também a crentes, porque o dano maior é nosso. Tem quem chegue na porta do reino e Deus diga assim para ele: ó, teu lugar nem aqui não, teu lugar para lá. Tá bom, Senhor, estou indo para lá mesmo, é para lá que eu tenho que ir mesmo. Mas somos nós que vamos chegar lá e dizer assim: Senhor, como assim? Somos nós. Então essa mensagem precisa ser pregada a crente também, porque muitos de nós não estamos conscientes do nosso orgulho, ou não estamos dispostos a lidar honestamente com ele. Enquanto não o fizermos, nos distanciaremos de Deus e de quem Deus deseja que sejamos, e das pessoas que deveríamos amar e por quem deveríamos ser amados. Paulatinamente, no longo prazo, porque o diabo é paciente. Como se pudesse haver algum valor nesse desgraçado, né? Mas ele é paciente. Ele é paciente. Ele vai cozinhando o teu caldo, temperando o teu caldo, vai inclinando a tua panela, você nem vê quando de repente entornou o caldo. A matriz do pecado humano continua lançando fora da presença de Deus até mesmo pessoas que acreditam piamente que estão com Ele, quando na verdade o próprio Deus já rejeitou.
Isso deve ser visto, revisto, pensado e repensado diariamente para que sejamos como nosso Senhor e não como nosso adversário. Quem está comigo, diga amém. Agora, para chegar no fim da mensagem, eu quero começar a te ensinar como você deve proteger o seu coração do orgulho. Como você deve proteger o seu coração do orgulho. Não apenas para que você vença o orgulho, mas para que você jamais permite que ele encontre lugar no seu coração outra vez. Amém? Primeiro, parece óbvio, e de fato reconheça o seu orgulho. Por isso as lentes da palavra de Deus são importantes, porque elas ampliam, elas aumentam, elas nos fazem ver melhor o nosso pecado. A primeira coisa que nós precisamos fazer para proteger o nosso coração contra as armadilhas do orgulho é reconhecer que há orgulho em nosso coração. Orar sinceramente a Deus em arrependimento e clamar por restauração. Seja em algumas dessas manifestações que eu mencionei, ou em outras que eu não tenho mencionado, mas que o Espírito de Deus fez você lembrar, fez você saber. Hoje é o dia de arrepender-se diante do Senhor. Talvez você esteja a um pedido de perdão, de uma restauração completa no seu casamento. Talvez você esteja a um pedido de perdão, talvez você esteja a um passo do arrependimento que vai levar você a uma melhor posição no seu trabalho, a uma melhor posição na sua família, na sua igreja. Talvez você esteja a um passo do arrependimento que vai transformar a sua vida definitivamente no dia de hoje. E que vai fazer você livre dos poderes do orgulho. E que nunca mais levarão você ao tipo de pensamento e de comportamento ingratos diante de Deus, que fazem parecer você merecer aquilo que Deus te deu. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Deus não está interessado na sua força, Deus não está interessado na sua inteligência, Deus não está interessado na sua beleza, Deus está interessado na sua fé. Porque a graça é favor e merecido. Ninguém jamais seria capaz de merecer qualquer coisa advinda da nossa redenção em Cristo. Saúde, paz, prosperidade, relacionamentos fortes, proteção, provisão, nada disso, nada, absolutamente nada disso pode ser conquistado na força do braço humano. É graça de Deus. E você precisa crer pela fé que a graça de Deus, que cobriu a sua vida um dia e te fez salvo, é o que te mantém de pé, é o que te permite conquistar e vencer. Então reconheça o seu orgulho. Clame por restauração nessa manhã. Em segundo lugar, humilhe-se sinceramente diante de Deus. Nós devemos reconhecer que tudo que temos e somos vem de Deus. Não somos autossuficientes, pois dependemos dele para viver, dependemos dele para crescer, dependemos dele para vencer. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Não é um centímetro sequer dessa terra que não pertence ao Senhor. Não há absolutamente um grama de qualquer valor sequer nessa terra que não pertence ao Senhor. Se você tem posse de algum valor, se você tem posse de algum bem, é por concessão divina e não porque você é bom o suficiente. João 3,27 diz: respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Coisa alguma. Nada. O homem não pode receber nada que do céu não tenha sido dado. Foi Deus que deu, irmão. Foi Deus que deu. Como é que se protege o coração do orgulho? Reconheça o seu orgulho. Se humilhe diante de Deus. Em terceiro lugar, sirva ao próximo. Muitas pessoas, por estarem ocupadas demais com o seu orgulho, não servem. Não servem, não repartem, não compartilham, não distribuem, não ofertam. Porque servir genuinamente aos outros, sem esperar reconhecimento, quebra no nosso interior a postura de superioridade em nosso coração, pois nos lembra o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa existência, irmão? Amar e servir. Todo ser humano existe para amar e servir. Amar a Deus e servir ao próximo. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Marcos 10:43-45, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Se você quer se tornar grande, irmão, se há esse desejo no seu coração, faça isso do jeito certo.
em humildade diante de Deus, servindo ao próximo. Terceiro, gratidão contínua. A gratidão tira o foco da comparação e da autoexaltação, porque reconhecer as bênçãos de Deus gera humildade. Quanto mais você reflete nas bênçãos de Deus e na graça de Deus, mais humilde se torna o seu coração, porque você vai reconhecendo assim, caramba, não há absolutamente nada que eu tenha que Deus não tenha me dado, que não tenha vindo de Deus. A inteligência com a qual eu trabalho, Deus me deu. A saúde com a qual eu trabalho, Deus me deu. A família que eu tenho, Deus me deu. O salário que eu tenho, Deus me dá todo mês. É graça, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Em tudo. Proteja o seu coração contra as armadilhas do orgulho, confiando na identidade de Cristo. Porque nós confiamos e celebramos quem Cristo é em nós e não quem nós somos em nós mesmos. Gálatas 2,20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, irmão. Se dependesse de quem eu sou, estaríamos perdidos. Se dependesse de quem eu sou, minha família estaria perdida. Se dependesse de quem eu sou, a minha família estaria acabada. Se dependesse de quem eu sou, essa igreja não iria a lugar algum. Mas não depende de quem eu sou, depende de quem Cristo é em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Quinta maneira, obedeça a palavra. Seguir o exemplo de Jesus, obedecer radicalmente, mesmo quando isso te custar caro. Obediência molda o nosso coração para sermos como Ele é. Filipenses 2:5-8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Tende o mesmo sentimento. Ou seja, se precisar ir à morte para obedecer, vá, porque é uma recompensa para você. Não ceda às pressões do orgulho. Não acredite nas mentiras do orgulho. O orgulho tenta sempre maquiar aquilo que é feio, fazendo o que é feio parecer belo. Sexto lugar, seja rápido como Davi, se arrependa sinceramente, rapidamente. O orgulho tenta esconder, justificar erros, a humildade confessa, arrepende-se e recomeça. Seja o que for, irmão, seja o que for que você tenha feito, que você tenha dito, seja o que for, no que você tenha sido pego, seja o que for, apenas seja rápido para se arrepender e para confessar o seu pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sétimo, cultive um coração ensinável. Estar sempre disposto a aprender de Deus, das Escrituras, das pessoas, porque o orgulho fecha o coração, mas a humildade mantém-no aberto. Não seja uma pessoa que sabe tudo, não seja uma pessoa que não precisa de conselhos, não seja uma pessoa que não precisa de orientação. Seja humilde para aprender que com todos à sua volta há alguma lição a ser absorvida. Há algo de novo, algo de especial a ser aprendido, a ser observado. Ah, mas isso aqui tô careca de saber, isso aqui, isso, aquilo, outro, isso aqui. Não seja esse tipo de pessoa, irmão. Não deixe espaço ao orgulho no seu coração. Seja uma pessoa ensinável. Provérbios 11:2 diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Em oitavo lugar, viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Isso muda o foco. Não parecer ou fazer para ser admirado, mas para que Deus seja visto e honrado através de nós. Amém, irmão? Não faça para ser visto, não faça para ser admirado, faça para que Deus seja visto através de você. Faça para que Deus seja reconhecido e honrado através de você. Honestamente, sinceramente no seu coração. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.